Olá, esse é o Aula Podcast. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, é o dia 1º de junho que a gente grava. A gente raramente fala a data que a gente grava, mas hoje é o 1º de junho, a gente não gravou nenhum episódio em maio. E é a primeira vez que a gente se reencontra depois de tudo que aconteceu na cidade que a gente nasceu. O e estado. onde a gente decidiu viver, né? Nas cidades que a gente nasceu, no lugar que a gente decidiu viver e que foi vítima da maior catástrofe climática que se tem notícia. Sou o Guto Rocha, tô aqui com No país, né? No país. Dado Schneider e Rafael Martins. E aí, Rafa, como foi? Muito louco, né, cara? Na verdade, acho que a gente tá tentando entender ainda tudo que aconteceu, né? Acho que de forma prática, quando começou o nosso instinto, o meu, né, posso falar por mim, empreendedor, me fez agir emergencialmente para resolver o máximo de problemas que dava para resolver, né? E eu fiz isso através do trabalho que eu faço lá no Instituto Aceneno Mendes, que é um instituto que muita gente acha que foi criado agora, em meio às enchentes, pelo protagonismo que teve, mas na verdade já existe há 2 anos. O instituto foi criado na Covid, na época da Covid, e está crescendo agora nas enchentes, para ver a importância, né, do trabalho assistencial que eles fazem. A enchente despertou mais solidariedade que a Covid. Não. A gente precisava de instrumentos que a Covid não demandava. Eu acho que não é só solidariedade. Porque tu não precisava de solidariedade na Covid. Tinham coisas menores, né? Não precisa doar nada. Como ajudar a fazer compra para as pessoas mais velhas. Tinha uma Sim. coisa. Sim. Uma coisa possível para solidariedade, mas a enchente despertou o máximo da solidariedade. Mas a gente precisa de veículo, né, cara? Veículo de apoio social. É isso que... A primeira coisa que eu vi quando começou a chover, porque, vamos lá, se você não é do Rio Grande do Sul e tá nos ouvindo, que é a maior parte das pessoas que ouvem aqui o Aula Podcast, que assistem no YouTube, não são do Rio Grande do Sul. Então, quero lembrar e agradecer o Estúdios Combo, nosso grande parceiro que tá aqui. Conosco. Depois a gente pode falar um pouco do que aconteceu com o grupo Combo, né? Tiveram algumas perdas materiais grandes, né? Mas estão reconstruindo e vão reconstruir tudo, assim como todo o nosso estado. Mas quando as chuvas começaram a se acumular lá no Vale do Taquari, para nós aqui do Rio Grande do Sul, enchente no Vale do Taquari não era uma coisa inédita. É um local onde a chuva acabou se concentrando e o curso do rio ele é aumentado de forma desproporcional e ele acaba varrendo. E aí, em setembro do ano passado, teve uma grande enchente lá e essa enchente ela acabou causando destruição e muitas mortes. Do ponto de vista de mortes por quilômetro quadrado, aquela enchente ela foi muito mais fatal que a que a gente viveu aqui. Porque lá é um efeito... Concentrada, né? É um efeito Fatal, de enxurrada. Isso aí. Sim. É um efeito de enxurrada. Então a água ela vem com força e ela vai derrubando tudo que tem no caminho. Quando tu vai pra Serra Gaúcha, e choveu na Serra Gaúcha, principalmente Caxias e região ali, Bento Gonçalves também, essa chuva, ela causou deslizamento, porque como é serra, ela acaba causando deslizamento e também foi um acúmulo muito grande, né? A gente viu aquela ponte que ficou famosa por ter sido reconstruída pela própria população, né? Aguentou a ponte dessa vez. E aí, isso foi no final de abril. E essa chuva foi se acumulando. E nós 3 aqui moramos na região metropolitana. O Dado e o Rafa moram em Porto Alegre, eu moro em Canoas. E essa chuva começou a vir e as pessoas começaram a falar. Essa água vai vir toda pro Guaíba. E existe o risco do Guaíba transbordar. Mas isso foi falado para nós, assim como se fala do risco do aquecimento global. Exatamente. Foi Uma forma etérea. Assim. Mas eu acho que não é culpa... 1 grau da temperatura do oceano vai causar não sei quanto. Mas não é A gente culpa, olhava assim, não é culpa de quem falou, pelo contrário. Não é. É a nossa incapacidade de entender eventos climáticos como esse que aconteceram aqui. Eu fui vítima, em 2022, de um evento climático em Canoas chamado microexplosão, que foi um troço inacreditável. Ele é o efeito de um furacão, mas como ele é, o nome, né, microexplosão, é porque a área quadrada dele, ela é muito pequena. E ela atingiu só uma parte de Canoas. Justamente a parte que ficou seca nessa enchente. E eu lembro que eu tava jogando pádel a uns 3, 4 quilômetros de casa e não aconteceu nada.
lá onde tava jogando paddle, só a chuva. Quando eu fui voltando pra casa, eu não consegui entrar na minha rua. Porque tinham dezenas de árvores caídas. Dezenas. Isso aconteceu em, se eu não me engano, setembro de 22. Aí a gente teve, em janeiro de 24, no dia 16 de janeiro, uma outra... Teve setembro de 23, essa enchente 22, que eu falei do Vale do Taquari. Setembro de 22 é a microexplosão, setembro de 23... É a do Caí. A do Caí, que foi, coincidentemente, em 22, eu fui a Lajeado. Eu até ia dormir em Lajeado, porque eu tava sem luz em casa. Tinha que dar uma palestra pro grupo lá do Patrick, lá dos nossos amigos da Paz. Paz Digital. E aí eu avaliei dormir lá, mas aí no fim tinha voltado luz, eu voltei pra casa e dormi em casa. Mas o lobby do meu prédio foi totalmente destruído. Totalmente destruído. A parede, a gente tem uma parede com um vidro de frente pra piscina, assim, na recepção. A parede ficou grudada por um arame. Isso em setembro de 22. Em setembro de 23, a enchente que a gente falou lá no Vale do Taquari. Aí. 16 de janeiro, o temporal no Rio Grande do Sul, que devastou boa parte de Porto Alegre e deixou alguns lugares sem luz por mais de uma semana. Eu tava na rua nesse dia. Eu peguei a de setembro, tô falando? Não, a de janeiro. A de janeiro. Tá. A de setembro eu tava na rua. Eu tava voltando do shopping e começou a chover e não parou. Quando eu vi, tava caindo árvore na minha frente, poste, e meu carro ficou com água no meio, assim. Sorte que meu carro é grande e consegui passar. A minha irmã caiu uma árvore na frente do carro dela no estacionamento da Unicinos. Um desses eventos aí, não vou precisar qual é. Aí, em 16 de janeiro, teve esse fenômeno e destruiu mais uma vez o lobby do meu prédio. Vento, né? Aí, fiz o evento na ONU lá, no dia 17 de janeiro. Apavorado. Porque eu fiquei sem luz. Viajou no 16. Não. Eu já tava em Nova York. E o meu evento para discutir direitos humanos, mudança climática e os 17 Objetivos de Desenvolvimento do Planeta. Mudança climática está acontecendo no meu país. Era no 17 de janeiro. E eu tava sem luz em casa. E para mim ficar sem luz é ruim, porque o Santi, que é meu filho, ele usa um equipamento para respirar. Então eu tinha que estar junto com a minha esposa, que resolveu tudo, preocupado com o que estava acontecendo aqui, discutindo a mudança climática lá. Quando eu conto agora pra vocês devem ter pensado, pô, mas como é que vocês não se deram conta que o caldo tava entornando? Se a gente teve em setembro de 22, setembro de 23, janeiro de 24 e agora o abril e maio de 2024. Por que abril e maio? Porque as chuvas começam em abril. O início do problema ali naquela região de Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, ele é em abril. Uhum. Logo após a Gramado Santos. Uhum. Não. Foi depois. O Gramado foi 2. Foi Gramado 14, foi... Não. Eu lembro que eu tava voltando. Não, foi 20 e poucos. 26, 27 começa a chover de verdade. 10 dias depois. 10 dias depois, isso sim. E aí, tu tem esse acúmulo de chuva e essa chuva desce até Porto Alegre. E aí, para as pessoas entenderem, Porto Alegre, a região metropolitana, Canoas, onde eu moro, ela inundou durante o dia, sem chuva e com sol. Por isso que era tão difícil para as pessoas acreditarem que tinham que sair de casa. Não estava caindo o mundo, né? Alguns lugares em Canoas, onde a água chegou a mais de 1,60 m. Qual foi esse dia? Foi o primeiro, isso 2 foi ou 3? 3 de maio. Uhum. 2 e 3, eu acho. E aí não estava chovendo ali, mas era a água que vinha vindo dos... Aí depois que a água começou a transbordar do rio, também começou a chover. Uhum. Mas é que Mas o primeiro sinal foi não com que a água que encheu... Não foi com chuva, né? A água que encheu não é a que caiu do céu. Uhum. É a água que veio dessa... Gente, eu entendo de pouquíssima coisa na minha vida. Bacia hidrográfica, eu não tenho a menor ideia do que é. Mas Achei que tu ia dar uma explicação técnica. Não entendo. Eu tava esperando. Da descida dos rios. Eu tava esperando. Cara, E aí, meu Deus do céu. Várias coisas a gente teve que aprender nesse mês que passou, né? E a gente teve que entender que em 1941 houve uma grande enchente, que era a maior enchente que se tinha notícia no Rio Grande do Sul. E em 1967 houve outra grande enchente, menor que a de 41,
mas que foi a enchente, que foi o estopim, Para fazer as obras. o Muro da Mauá. E o Muro da Mauá é a parte visível. Explica o que é o Muro da O Mauá. Muro da Mauá é o seguinte, a Mauá é a avenida que seria equivalente à Avenida Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Ela começa... Ok, Ela conhece a margeia Mauá, o não rio. conhece a Beira-Rio. Não. Ela margeia Ela é o o rio. equivalente à Beira-Rio, porque... Não porque o nome daquela outra parte é Beira-Rio, Ah, mas tá. porque ela é a avenida que fica na beira do rio. Ela margeia o rio. Exatamente. Então ela é uma avenida que, em tese, você veria o rio. Só que aqui em Porto Alegre sempre teve uma discussão nos últimos 20 anos, que era a necessidade de derrubar o muro, porque o muro Quase foi derrubado. afastava a cidade do rio. E, de fato, afasta. É para isso que ele existe. Afasta visualmente, porque a gente não Mas consegue o Muro enxergar. da Mauá, ele tem um papel de coadjuvante em um complexo sistema de diques e bombas para que a água do Guaíba não invada Porto Alegre. E, A minha ignorância... Mas não é, acho que é Porto Alegre e Canoas também. Não é, exatamente. Depois foi Porto Alegre. estendido, né? Grande Porto Alegre. Mas de forma... Quem tá vendo no YouTube, o que acontece? Ó? O muro, ele é alto, deve ter uns 3 metros, se não me engano. E ele fica aqui. Aí a água não vai passar por aqui. Só que a gente fica pensando, pô, mas a água é mais esperta que isso. Ela desvia. Claro, por isso que o muro é a parte visível de um complexo sistema que a gente não vê. De proteção. O muro a gente vê, por isso que a gente queria derrubar. Uhum. Agora, as bombas, que se eu não me engano são 26 bombas, elas deveriam estar funcionando para que a água que entrasse pelos canos não adentrasse a cidade. O problema é que, como diz o Dado Schneider, né? Bem na minha Bem vez, na minha vez. as bombas não estavam com a manutenção em dia. E aí tem uma frase que saiu nesse mês de maio de algum corte nosso que é você tem que estar preparado, né? Independente do momento, né? Não se prepara na véspera, alguma coisa do gênero. E assim, a gente tava com o equipamento preparado, a tese preparada e tal. Não tava com a manutenção feita. E aí das 26 bombas, apenas 7 estavam funcionando. A água veio, as bombas não conseguiram expulsar, e inundou a área das bombas. Foi isso mesmo, não foi excesso de água, mesmo que elas estivessem preparadas, não foi uma água... Tu não consegue diferenciar. Olha só, Se tivesse em Eu não pleno tô- funcionamento. nenhum de nós entende do negócio É. Não agora. entendo nada, por isso que A eu tô gente tá perguntando. falando de forma amadora aqui, Sim. né? É. Pra ficar claro, né? É. Nós somos todos ignorantes nesse assunto, só que nós somos vítimas de uma cidade que não conseguiu se Colapsada. defender Colapsada. de uma enchente. E aí, Uma região colapsada. o que aconteceu foi, cara, pode ter sido mais água do que o sistema? Pode. Mas não tem como saber. eu não Porque lembro- não funcionou. Eu não lembro qual foi o dia, mas teve um dia que em 4 horas choveu o equivalente ao esperado pro mês inteiro. Uhum. Isso foi depois já. É. Isso foi depois que tinha enchido. Que é quando tava Uhum. começando a limpar ali, né? Uhum. Então acho que com certeza o excesso da água. Não, também. esse volume de água foi acho que é o maior volume de água num único mês. Teve 3 dias que Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, foi o lugar que mais choveu no mundo. Uhum. Eu comecei a acompanhar esse ranking agora. Dos lugares que mais. Nem sabia que existia esse ranking, né? Sim. De lugares que mais choveram hoje. Não gostaria de estar em primeiro lugar. A gente assim. foi em 3 dias do primeiro lugar, cara. E aí a água Bizarro, entrou. né? A água entrou e ela entrou devagarinho aqui na Grande Posso Porto fazer Alegre. uma analogia com as bombas? Claro. Eu viajo muito, tá? E eu vou a muitos hotéis. E eu treino todos os dias. E muitas vezes... Todos. Todos. Sem falhar. Não tô me gabando. Treino mesmo. Bom, ele chegou aqui pra Meu gravar orgulho. hoje com uma garrafa de whey protein. Tá, Aham. e aí... não tô mostrando. E aí... 2/3 dos hotéis que eu vou, na foto, tem bicicleta ergométrica e tem esteira. 2/3 naquele dia não tá funcionando. Esse é o Brasil. Meramente Agora, ilustrativo. Eu acho que a gente Esse pode é o fazer Brasil. uma outra comparação. Tem. É que nem assim, tem, mas tá em falta. Vocês já ouviram isso? Existe uma outra O Brasil é o comparação. tem, mas tá em O Brasil é um país meramente ilustrativo. Existe uma outra comparação legal da gente falta. Tem, fazer, mas tá em falta. Esse é um bom corte. que é a segurança dos aviões. Uhum. A gente nunca sabe, Não sabe. porque a gente confia que tá sendo feito. Por quê? Eu tenho, Tu só sabe eu tenho um amigo que que deu errado Quando cai. eu tenho um amigo que é... quando Eu posso dizer que é meu amigo, porque ele é pai de uma amiga minha, mas ele é daqueles pilotos da Varig, daqueles de voo intercontinental. Varig é uma companhia aérea que você não sabe, bota no Google. no Rio Grande do Época do Sul Bamerindos. É. foi a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. E ele me disse uma vez
E foi legal porque ele foi na minha aula. A minha amiga era minha aluna e ela levou o cara. Era um comandante daqueles pica das galáxias. E ele disse assim, existe erro zero. Decolar e aterrissar é erro zero. Entendeu? Então, não existe erro zero. Existe erro zero. Porque se der algum erro, Já. o bicho cai. É isso aí. Eu adoro Bicho falar cai. isso. Mas como foi? Já contextualizamos. Ou quer contextualizar mais? Não. Então a gente teve aqui no Rio Grande do Sul essas 3 fases acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos dividir aqui. Serra, deslizamento. Vale do Taquari, enxurrada. Transbordamento. E Grande Porto Alegre, inundação. Uhum. Inundação com N. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Um único E estado. um ciclone, né? Que teve um... Não, aí depois teve várias. Aí abriu a porteira. O ponto é, Pegou fogo. Não sabe? 90%, de mais É. de 90% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas. 475, vi hoje. Chegou 495. a acho que quase 100 cidades em calamidade pública. Calamidade pública. Não sei se vocês já viveram numa cidade em calamidade pública. Eu posso dizer que eu já vivi. Uhum. E eu não gostaria que vocês vivessem. Uhum. Porque é o caos. Uhum. É o caos, literalmente era o caos. Uhum. Continua o caos. É guerra. Não melhorou, é a guerra. É guerra. Cada um por É si. escassez. Não tem solidariedade, mas é a escassez. Como é que- Se tu bobear, vira Mad Max. Não. Se bobear. Vários momentos é viraram Mad Max. É Mad Max. E aí, como é que a gente... Por que a gente chama isso de guerra? Porque na guerra Cenas de guerra. tem um lance de estratégia na guerra. Como é que tu mata o inimigo? Tu pode largar uma bomba no meio e matar todos eles, né? Estratégia bomba atômica. Mas tem uma outra maneira de matar. Instaurar o pânico. Não. Destrói os acessos. Uhum. Destrói, então, as estradas. Uhum. Destrói a rodoviária e destrói o aeroporto. Uhum. É isso que aconteceu. Uhum. Exa- Colapso. Exatamente isso que aconteceu. Corta Fora- a água, corta fora a luz. Fora pequenos, por exemplo, a ponte de Arroio do Meio para Lajeado, Aham. né? Isso aí, corta os acessos. Faz uma paliativa lá. Aí depois tu Enxurrada corta a de novo. luz, corta a água. É? Hoje é dia 1º de junho, faz mais de 30 dias que isso começou. Uhum. E tem lugares na Grande Porto Alegre que só são acessados hoje de helicóptero. É isso aí. É isso que tá acontecendo. Porto Alegre, pra tu chegar em Porto Alegre, eu que moro em Canoas. Porto Alegre, Canoas, é uma única estrada e Não é essa. quem não é daqui... São Paulo, São Caetano. Não, quem não é sabe? daqui não vê a diferença. Não vê a diferença na estrada. Não vê. Eu vim pelo caminho que eu sempre vinha, hoje, pela primeira vez. Depois de 30 Pegou dias. o retorno humanitário. Não, eu vim pela 116. Só que não tem como voltar. O Hotel De Ville, pra quem conhece Porto Alegre, que fica ali ao lado do aeroporto, onde Renato Gaúcho adora morar, né? Tanto que ele brigou com o patrocinador, que era uma outra rede de hotéis, porque ele tinha que ficar no outro hotel, e ele gostava de ficar no De Ville. Ele tá embaixo d'água. Então, assim, a pista que tu vem pra Porto Alegre, ela tá trafegável. A pista do lado tá embaixo d'água. Uhum. E a outra entrada de Porto Alegre existe um corredor humanitário. O que é um corredor humanitário? É uma Isso pista, se faz em guerra. é uma pista que foi feita São termos bélicos. São termos de guerra. sobre a pista para tu conseguir passar. Ajuda humanitária. Porque hospitais, mais de 110 hospitais foram inundados no estado do Rio Grande do Sul. Mãe de Deus, né, cara? Impressionante. O hospital de grandes. pronto-socorro de Canoas, cara. A água tomou. As pessoas foram tirando os pacientes com a água pelo peito. É que foi muito rápido, né? Existem várias Várias maneiras de teorias. analisar agora, depois de um mês. O que a gente poderia ter feito diferente, né? Mas eu acho que o que fica nesses nossos primeiros 20 minutos desse nosso episódio é a nossa estupefetação em relação ao que aconteceu. Pois a gente nunca se imaginou sendo parte de uma catástrofe climática. Porque morreram, até agora, se não me engano, são 171. 171 pessoas. Tem mais ou menos umas 500 mil desalojados. 50, 70 desaparecidas, né? Por aí. Assim, ó, cada vida vale. Se tivesse morrido uma, já era uma tragédia. Sim. É, mas é que quando Mas, a gente assim, fala de número de... diante do que tem de desalento, proporcionalmente,
foram poucos mortos, tanto que tu disse. Teve mais mortos em Não. setembro, Não, teve É. mais mortos na Botkiss. mais mortos na Botkiss, exatamente. Então, assim, do ponto de vista de tragédia, de morte, Mas assim, a tragédia de vidas pessoas que perderam tudo, empresas que perderam tudo, empregos que sumiram, é mais ou menos estratégia de guerra que não é matar e deixar o pessoal ferido, sabe? A guerra moderna não é quando uma bomba atômica que mata todo mundo, não. Uhum. É uma bomba que espalha estilhaço por todo mundo, que quanto mais gente sofrendo, mais se instaura o pânico. Foi o que aconteceu. Tem mais pânico do que mortos, no caso. Eu não tô querendo Não. minimizar os mortos. Mas dado, tu tem razão. Tá instaurado o desespero. E aí agora vamos Desalento fazer uma total. pausa, tá? Isso foi o que aconteceu. Ponto. Você Como? sabe a diferença de desalojado e desabrigado? Uhum. Não. Desabrigo que Desabrigado. não tem abrigo. Desalojado é que não... O desalojado perdeu a casa, mas tá na casa do primo. O desabrigado não tem mais a casa. Uhum. E o desalojado, ele ainda tem a casa, só não tá morando nela neste E momento. ele está sendo abrigado E o por que é o alguém. flagelado nessa história? Ah, daí não sei. Flagelado vem de flagelo, né? Sim. Bom, Tem gente que fala Coisas que- flagelado pra coisas- falar de favelado. coisas que nós tivemos que aprender. Aí vamos entender. Acontece isso. A Eu água depois quero vem. falar da visão de fora. Tá? Eu vou trazer a minha leitura de Canoas, tá? Eu tenho a Que é visão onde de eu fora. moro e foi aonde eu estava, tá? Em Canoas, se a gente traçar um mapa de Canoas, imagine um círculo, aí façam uma linha no meio, que é a... Não é o raio, como é que a gente chama quando é o... Tudo Diâmetro. É o diâmetro. E Canoas é uma cidade grande, né? 350, 300. 380 mil habitantes, mais ou 380. menos aí. Bota aí uns 370. Arredonda. Mil Faz uma habitantes. linha no meio, só que essa linha no meio ela é um pouco mais pra direita, tá? Então ela não é bem no meio. Tu deixa 60% de um lado e 40% de um outro. Tem um pouco mais de 60%. Bota 66, 34. 2 terços pra cada. Tira dessa parte maior uma pequena meia-luazinha, que é o centro. Que é como se fosse a meia-lua do futebol ali, tá? Ali é o Uhum. centro. Uhum. Sobrou 60% do território. Inundou. Uhum. Todo ele. Todo ele. Essa linha do meio que eu falei é a BR-116, que Uhum. corta a cidade. Uhum. Então, tu teve em Canoas 60% do território embaixo d'água durante mais de 20 dias. Isso aqui é inacreditável. Você que está nos ouvindo e não está aqui no Rio Grande do Sul, uma inundação ela acontece em várias cidades do Brasil, do mundo. Normal o processo, infelizmente, mas é normal o processo de inundação. Só que a água sobe e a água desce. Uhum. E isso leva 1, 2, 3, Uma semana. 4, uma semana. Nós ficamos 3 semanas. E alguns lugares estão há um Eles mês estão. embaixo d'água. Uhum. E isso, além de destruir, ele apodrece Uhum. As estruturas. as estruturas. Então, uma casa de madeira, a madeira incha, a porta incha, a abertura, né, a janela incha, tu não aproveita mais nada. Quando a gente fala que as pessoas perderam tudo, o que a gente tá falando? Ah, mas são só coisas materiais. Uhum. Sim, amigão. Uhum. E o que você tem na sua vida, além das suas coisas materiais? Né? É a roupa do filho que você guardou quando ele saiu do hospital, é a foto da vovó que já se foi, é as cinzas do cachorro que tava ali do lado da Bíblia. Às vezes até é uma geladeira mesmo, que tu ficou 1 ano pra comprar, Ou que tu acabou trabalhou de mais, e Air fez fryer. hora É extra. o air fryer. É, Air fryer, que mudou tua vida na cozinha. é desolador. Né? Todas as tuas roupas. É a comida que tava na geladeira que apodrece depois de tanto tempo. Cara, e até coisas vira um mais, problema. mais pesadas, né? Eu tenho um tio que mora em Canoas e ele não saiu de casa, porque muita gente não saiu de casa com Uhum. medo de ser assaltado, né? Saqueado, né? Das pessoas roubarem, né? E a gente, por um momento, achava, não, as pessoas não vão fazer isso. Né? E aí começou a baixar água e foi só o que aconteceu, né? Uhum. E aí ele tava com os cachorros no braço, os 2 cachorros, e a água subindo, e ele tentando subir com os cachorros. Aí um cachorro caiu, ele foi tentar pegar o cachorro e caiu o outro. E a água subiu mais rápido e ele teve que deixar os 2 cachorros. E Uhum. subiu no telhado Uhum. e perdeu os cachorros. Uhum. Imagina essa cena, cara.
né? Assim, tu ter que fazer isso, assim, tu ter que passar por isso Em minutos. em 8 minutos, assim. Teve uma... Uhum. teve E aí ele uma- falou, eu até pensei em pular na água, mas daí ia ficar nós 3 lá, Uhum. né? Uhum. Então, olha quão chocante é isso. E é do nada, assim, né? Não sei se vocês viram alguns vídeos, mas teve casa que foi 2, 3 metros em 15 minutos. Uhum. Não é uma coisa que tu te prepara pra isso, né? Tu tá ali no sofá vendo TV, daqui a pouco, em 15 minutos... Eu já estive no incêndio, tá? O prédio que eu morava em Salvador, eu morava no 2º andar. E eu estava me preparando para ir para o aeroporto. Tô sempre indo para o aeroporto, né? Sim. E aí, a camareira, era um flat, ela bate assim, Saudade, sai que tá pegando fogo o prédio. Eu digo, que andar? Ela, 7º. Eu digo, bom, dá tempo, Qual tu tava? o 2º, o fogo sobe, né? Dá tempo de eu encher as minhas coisas, né? Aí eu peguei a maior mala que eu tinha e comecei a jogar coisas pra dentro da mala. Na época eu usava gravata, né? Aquelas coisas. Então eu botei terno, gravata, relógio, né? Despertador, que na época se usava, despertador não tinha celular, né? E quando eu vi, eu tinha... Aquele redondinho que É, fazia aquele... pá, 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 pá. É. E aí eu tinha um tempo X e eu botei metade da mala. E saí com metade da mala e fiquei do outro lado da rua vendo o prédio pegar fogo. Pegou o 7º e o 8º. E aí eu digo, pô, eu preciso de pouco. Mas nesse caso de 8 minutos, a pessoa não consegue pegar nem os documentos da Tu casa, não consegue nem pensar, nem, né? não consegue pensar. Eu tive tempo pra pensar, né? Não foi tão rápido assim lá em Canoas. De Em alguns jogar lugares 15 foi. Em minutos. alguns lugares Em foi. Arroio do Meio, lá no Taquari, foi avassalador. Uhum. Mas ali as pessoas ainda vão enfrentar um outro problema. Que é, esse problema começa a aparecer assim que o tempo vai passando. Que é, por que eu não saí? Porque com muitas pessoas com quem eu conversei, elas foram avisadas, foram informadas e duvidaram. Uhum. Uhum. E aí elas deixaram Porque às vezes, uma essa família, é sempre a primeira reação, Três. negação. Negação. 3 carros na garagem, Uhum. todas as coisas em casa e foram resgatados do telhado 28 horas depois. E essa parte do resgate eu acho que é legal a gente comentar. O que acontece? Bairros inteiros, cidades inteiras. Eldorado chegou a ficar só 80% da cidade embaixo d'água. Uhum. Eldorado fica do lado de Porto Alegre. Do outro lado do rio. As pessoas não tinham como sair de casa porque não tinha como caminhar. Então a água estava por todos os lados, elas estavam ilhadas. Literalmente ilhadas. Como que elas sairiam de casa se elas estavam no teto das suas casas? Iriam pra onde? E aí começa 2 coisas sendo necessárias. Resgate por água com jet ski, barco, Pedro bote, Scooby, prancha de stand-up e tudo que tivesse. os abrigos. E aí, aqueles que estavam secos e muitos dos que foram... E não dá. Não, aqueles que estavam secos foram ser voluntários nos abrigos e muitos daqueles que chegavam da área inundada viravam voluntários também. Para locais que estavam de forma pior ainda. E aí a gente viveu um fenômeno da solidariedade que acho que eu nunca vi absolutamente nada igual. O resgate, as pessoas... Eu acho que eu nunca, na minha vida, vou esquecer das mensagens de resgate das pessoas pedindo, por favor, o meu tio tá com 2 cachorrinhos, rua tal. Número tal. Não, muita gente sabe do meu vínculo com a Band, né? Por ser Uhum. colunista da Band. Eu, cara, recebi mais de 100 mensagens. Pede pra falar na Band lá pra alguém resgatar meu tio, minha irmã, minha mãe, pessoas, amigos próximos, assim. Cara, minha mãe tá em cima do teto lá, pede pra anunciar na Band aí pra polícia ir lá. E aí as pessoas que foram pra dentro dos bairros resgatar, elas tinham que fazer escolhas. E isso é uma das coisas que deve ter sido mais difícil. Uhum. Então, assim, o Rafa me ligou. Ele pediu pra eu resgatar a tia dele. A tia dele tá no 2º andar. A água não chegou ainda. A água tá 1,60 m. Ela não é pra A tia dele tá seca, Uhum. tem água, tem comida. Salvar o cara que tá com água por aqui, pelo pescoço. Tu salva o cara Não, que tá com água tanto pelo que tem pescoço. vários que tentaram botar mais gente do que cabia e caiu todo mundo, né? De bote, né? E aí tu tem que fazer o resgate de noite. Bote do bebê, né? Que virou. Eu lembro de nós pegarmos lá em casa, no dia que a gente foi buscar a amiga da minha esposa, que foi resgatada, ela, a mãe, o casal de avós e a irmã. Depois de 28 horas, a gente foi buscar eles. E eu levei 2 lanternas. Grandes, eu nem sei de quem eram as lanternas.
Ele apareceu lá em casa. E a gente levou pra entregar pra alguém, que eu não sei quem é, Sim. pra fazer busca de noite. Sim. E um vizinho meu, querido amigo, o Renan Vesp e a Isis, mandar um abraço pra eles. Eles tiraram o colchão da cama deles e levaram pra igreja do lado. Ele me falou, cara, eu tô pensando eu tava pensando em trocar de colchão. Aí então eu vou ligar aqui. Liguei pro pessoal da Companhia do Sono, lá de Canoas. Porque o cara não ia comprar um colchão caro pra doar, né? Só que ele precisava de um colchão novo. Ele doou dele. Então, na hora, o cara da Companhia do Sono veio imediatamente, nos ajudou a levar o colchão, aí botou o colchão lá na casa do Renan, o novo, e aí fomos eu, ele e o Renan lá na casa do meu sogro, que não tava, né? Meu sogro tá fazendo o caminho de Santiago, chegou hoje no Brasil. E aí uma outra loucura, né? De tu tá fora. Enquanto isso tudo acontece, o Dado vai poder dividir isso, mas na casa do meu sogro eu peguei o colchão que era da minha esposa, que a cama não é usada, o que era da avó da minha esposa também, que não era usada, e, bota aqui e vamos levar. É o que tem. E foi assim que a gente foi enfrentando isso, né? Você se lembra na época da pandemia, quando começaram a dizer, bem no início da pandemia, talvez isso seja bom para as pessoas ficarem mais solidárias. O lado bom da tragédia. Eu fiz um IGTV, acho, na época a moda era IGTV. IGTV. Olha como as coisas acontecem, mudam rápido. A moda era conteúdo por IGTV. IGTV. Eu fiz um IGTV. Tá Exatamente. Eu fiz um IGTV dizendo o seguinte: olha. Eu acho que eu não vi esse teu vídeo porque eu tava no Clubhouse. Eu disse, nananina, não. Não, isso aqui. As pessoas mais legais, mais boazinhas vão ficar mais boazinhas e as mais malvadinhas vão ficar mais malvadinhas. Então, essa situação aí expõe o limite do ser humano. E Dado, como que foi fora do Rio Grande do Sul? É estranho, porque assim, a pessoa que não é gaúcha, que não tem vínculo com ninguém daqui, ela ficou consternada, ficou triste. E assim, eu fui abordado, eu abria a boca de taxista, motorista de Uber, de recepcionista de evento. Quando tu falava que era gaúcho ou não? É só eu abrir a boca, né? Só ele falar. só eu abrir a boca e a pessoa diz assim, você é gaúcho? Eu digo só. Puxa, que as pessoas verdadeiramente empatia, tá? 100% das pessoas. 100% das pessoas, de todas as classes sociais. E uma coisa que eu fiquei assim, olha, eu fiz contato com várias pessoas, porque bate uma culpa de não estar aqui, né? Várias pessoas, então a gente fez eu fiz parte de uma rede de ajuda, uns ajudando os outros. Será que a gente tem que estar para lá? Eu digo, mas eu tenho que salvar o meu negócio, entendeu? As pessoas estão tentando salvar a sua empresa, o meu negócio é fora da base, eu me mandei daqui. Mas assim... Mas o clima normal, mas assim, vida normal. Esse que é estranho, assim. Sabe Brumadinho? É um gigantesco Brumadinho. Sim, não aconteceu nada, ninguém mudou nada. A gente fica com muita pena. Eu morri de pena. Dos meus textos eu comecei assim. Mas tu sai pra jantar, entendeu? Sabe, a gente fica com muita pena, mas não é da nossa terra, entendeu? Então, assim, quando aconteceu Brumadinho, Mariana, morri de pena do pessoal. Mas foda-se, entendeu? O cara segue a vida. Não é nesse nível, mas eu não conheço ninguém de lá. Mas Dado, não tá errado. Forte. Mas não tá errado, cara. Não tá errado, porque é assim que as pessoas se comportam. Mas porque, não, mas teve um adicional de solidariedade que eu não vi nos votos, assim. Todos os lugares que eu fui tinha ajuda para... Todo mundo me contou que tinha ajudado. Assim, não teve uma pessoa que não disse que não tinha um lugar para ajudar. É verdade. E olha que eu circulei o Brasil, cara. Nas palestras, tu falava sobre isso durante a palestra? Não, eu falava no final. É que também não tem como não falar, né, cara? Eu falava no final. Na hora de agradecer, eu agradecia e pedia ajuda. Tá? Porque eu acho muito piegas começar com coitadismo. Eu não gosto de começar a palestra com coitadismo. Sim. Eu tinha uma tarefa a realizar, eu realizava a tarefa. No final, eu agradecia, batia um palma, né? Aí eu fazia só um pouquinho, e aí eu fazia aquele discurso básico, ajuda. Quando eu descia do palco, que normalmente se tira foto e se fala, todo mundo diz assim, tô ajudando não sei quem, meu fulano, esse cara aqui mandou 3 caminhões, os 3 caminhões dele. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar o que veio de coisa pra cá. Foi absurdo. E tem que continuar vindo. E continua vindo. E tem que continuar, mas assim, é emocionante. Só que é o seguinte, vira e mexe, a gente cai em choro, cara. Porque também tá distante. Eu vendo os posts de vocês assim...
Sabe? É forte, cara. A Forte. comparação com o Não é forte Brumadinho. como ver uma pessoa Claro. com água por aqui, Sim. mas assim... E longe a gente superdimensiona coisas que não precisa e não dimensiona as coisas do tamanho que elas deveriam. Tá longe. A comparação com o Brumadinho, ela é uma catástrofe. E o pessoal, a Associação das Vítimas de Brumadinho fez doação pra cá, né? Sim, óbvio. Só que Eles Brumadinho, sabem o que é, territorialmente, é ínfimo Eu sei, a comparação com o que aconteceu aqui. eu sei. O que a gente tá falando aqui é o impacto de 10% do estado de pessoas diretamente impactadas. E não é só A gente 10%. chegou a ter, É chegou a ter a- 6%. É o centro 90% das dos coisas. municípios. É Não, o mas a gente centro chegou das a ter coisas. 6 a 7% da população gaúcha em abrigos, dentro de abrigos. Sendo que, para pegar uma referência, Canoas, por exemplo, dificilmente a gente passou de 10, 12% das pessoas dentro do abrigo. Porque o 88%, 90% das Gente pessoas que ajudou gente. estavam na casa de conhecidos, parentes, casas que chegaram a ter 30, 40, até casas que não tinham estrutura e tinham 50 pessoas dormindo no chão. Sim. Onde Porque dá. não tinha onde ir. É. Então, assim, vocês imaginem o impacto disso quando tu olha para o estado inteiro. Porque foram mais de 90% dos municípios afetados. Só que quando tu pega o core do estado, que é essa região metropolitana, em relação à população, PIB, tem dados da professora Patrícia Palermo, né, que é economista-chefe da Dados. Comércio, que é fenomenal, assim. Ela é maravilhosa, né, a Patrícia Palermo. Junto com o Dado Schneider, são dois dos maiores professores que o Rio Grande do Sul fez até hoje. Tinha que dar. E ela traz dados assim, cara, a gente tá falando de uma região que responde por 48% do PIB do estado, que é 46% da população. 57 mil fábricas, né? 9 de cada 10 indústrias no Rio Grande do Sul foram impactadas. Uhum. Esse é o tamanho do impacto. Mas assim, tentando organizar nosso papo, porque Eu quero fazer uma a gente pergunta vai fazer final, tá? a gente vai fazer um especial aqui de É. mais de um episódio sobre o tema. Esse aqui era primeiro pra gente... Contextualizar. A gente não pode falar aterrissar, porque a gente tá sem aeroporto ainda, mas... Tem a base aérea de Canoas. Eu consegui aterrissar. QNS. Pousou em Canoas. Com muito orgulho. A gente tem um fenômeno que ele é supragovernamental. Não tem como o governo dar conta disso. Uhum. Não tem. Não tem. A gente pode questionar o que o governo poderia ter feito para evitar o tamanho da enchente. Isso é uma pauta que vai ser discutida. Agora, uma tragédia do tamanho que a gente viveu, ela só pode ser tratada por todos. Mas também pelo governo, porque também desmerecer tudo que os governos fizeram. Tem toda uma mobilização. Não É desmerecer. governo e sociedade civil Isso. irmanados, porque não tem saída. É muita Não gente, tem cara. saída. Não Como é tem que tu vai ter um plano de contingência para uma cidade tem de saída. 350 mil habitantes, quando 154 mil habitantes têm que sair de casa? Não tem Não como. tem saída. Não tem como ter abrigo, não tem como ter espera. Não tem. Literalmente. Eu Não tem. vi ontem, acho que foi ontem, que a demanda de pessoas sem casa, que perderam a casa, era tipo 25 mil pessoas. Uhum. Se pegar todos os apartamentos, caso tem pra alugar e vender em Porto Alegre, não abriga todas essas pessoas. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Uhum. Então, mesmo se tu quiser comprar todos os Uhum. apartamentos que tem pra vender agora, Uhum. vai ficar gente fora de casa. Exatamente. Né? Então, Dado, o problema Faz a desse pergunta tamanho. pra gente encerrar. Vocês acham que a gente tem, olhando só pelo lado da oportunidade, né? Você acha que a gente tem chance de refundar cidades, refundar um estado e que isso sirva de exemplo para refundar um país? Ou vocês acham que a política não vai deixar? Esse podcast não é político, mas é que eu queria, assim, eu acho que a gente tem a chance de fazer. Eu gostaria que fizessem o que fizeram em Rotterdam, né? Uhum. Que se tornou uma das cidades Uhum. mais modernas. Uhum. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu vou Nós deixar vamos aqui. perder mais uma chance, né? Eu falei com o secretário Luiz Fernando, que é o secretário de turismo do Rio Grande do Sul. Eu nunca me falei com tanta gente de política Eu também. do que nesses últimos 30 dias. Mas eu falei pra ele o seguinte, ó. Em 2025, né, no ano que vem, em Osaka, vai acontecer a Expo, né, que é aquele evento mundial. Eu acho que eu vou lá. Vamos Depois a gente conversa. juntos. Olha aí. Sim. Mas em 2030 vai acontecer outra. E eu provoquei ele com o seguinte, em 2035, quando a gente completar 200 anos do início da Revolução Farroupilha, E 10 anos de... Aí, 11 anos de... 9 anos, 11 11 anos, anos de a gente poderia contar pleitear. ao mundo
a história da reconstrução que nós vamos exatamente. ter no nosso estado. A reconstrução ou não? E eu acho que 11 anos é um prazo pra gente ver, porque o nosso problema aqui não é um problema que se resolve Uhum. em um mês, porque já passou um mês. Uhum. O trem, que é o Trenzurb, Trem Ele- metropolitano, que ele não- qualquer metrópole tem. Metrô. ele É, não metrô. volta Esse ano. Este ano. esse ano. O aeroporto aí não Setembro. existe. Não existe previsão oficial. Esse Não- é meu desejo. Não existe previsão Isso que tu quer, oficial. cara. Eu Não já tô existe. preparado, Não, mas assim, ó, preparado para Aqui, viver sem. Pode ser setembro, pode ser antes, pode ser depois, mas assim, ó, é muito difícil para as pessoas normais. Não técnicas. Não. Para as pessoas que têm uma vida não atípica, entender o que é tu conviver sem certezas. Uhum. Eu, por acaso, eu convivo com isso na minha vida familiar. Então eu sei o que é não ter o controle e não saber o que esperar. E aí eu vejo quantas pessoas não conseguem conviver com isso. Cara, qual é a previsão do aeroporto? Não tem. Não tem. Isso aí. Ah, não, mas setembro. Não, Não, mas baixa de a ano cabe- que vem. Baixa a cabeça e trabalha. Olha só. Não tem previsão. Não tem. Não tem o que fazer. Mas tu olha na TV, os caras entrevistando os caras, a pergunta é sempre essa: qual é o prazo? Mas Porque é o que as pessoas querem saber. porque as né? pessoas não conseguem conviver. Não consegue conviver com incerteza. Exatamente. As Então, coisas de certeza, mesmo que seja falso. eu acho que a gente teve encerrando aqui, eu nem falei do projeto que eu criei junto dessa situação. Acho Então que fala deixa em pro 30 próximo. segundos. Fala em Não, 30 acho que pode ser pro Não. próximo. Não, Deixa pro fala, próximo. só diz o nome. Fala. Então, no próximo episódio a gente conta como é que surgiu um projeto chamado Voltar a Sonhar, que conseguiu trazer mais de 30 mil itens entre colchões, cobertores, travesseiros. E eu vou falar a operação que a gente criou lá no Aceneno Mendes, que em 30 dias atendeu mais de 150 mil pessoas. Caramba. E esse foi Esse foi o Aula Podcast, edição especial. Chentes. A gente chama de especial porque o momento não é Extraordinário. especial. Então, Ah. o momento é especial. É que saiu de comunicação, gestão, marketing. A gente não tá dando aula. A gente Inclusive- tá na sala dos professores aqui. Inclusive, na semana que vem eu vou pro Rio de Janeiro dar uma palestra sobre o que eu vi aqui, Ah, é mesmo? lá no Rio 2C. Ah, o tema vai ser esse? Catástrofe, comunicação e ação. O que vivi na linha de frente da maior catástrofe do Rio Que Grande do Sul. interessante. Cara. Já Que está. orgulho de ti, meu filho. O cachê vai ser doado? Um dos maiores, não tem cachê. Um dos maiores eventos do mundo, esse é o Rio 2C, né? Não sei se Uhum, você sabe. sim, E fui convidado. Eu já tinha sido convidado, eles só pediram pra mim mudar o tema sim. pra falar sobre isso. Mas é isso, esse foi o nosso Aula Podcast, agradecendo aos Estúdios Combo, que tá sempre com a gente aí, nos ajudando a fazer o Aula Podcast. E eu quero Agradecer fazer um a- agradecimento a um amigo, o Turati. E em função da minha indisponibilidade, está sendo gravado num sábado. Sempre Sábado. escuta Que eu o vou nosso embora de podcast novo, né? E teve que pedir ajuda para resgatarem os pais dele lá na Matias Velho. Então, todos os nossos ouvintes que foram no nome do Turati, Afetados. agradecer a todos eles que precisaram enfrentar isso e saibam que vocês não estão sozinhos. A gente não descansa enquanto o Rio Grande do Sul não for reconstruído. É isso aí. Valeu, até a próxima.